Pessoal, boa noite. A gente vai iniciar mais uma aula nossa de quarta-feira e hoje é um novo protocolo que nós estamos instituindo, sabe? Esse protocolo vem numa fase bem importante e bem sazonal, né, a respeito de síndrome respiratória aguda grave, síndrome respiratória aguda mesmo, e é mais focado na pediatria, né, na bronquiolite. Então, foi feito por mim, para a Laura, e a doutora Natália também fez a sua avaliação, tá? Então, a introdução que a gente vai falar aqui bronquiolite, todos já ouviram falar, né? Todos já presenciaram algum caso. Alguns têm dificuldade sobre qual que é o tratamento mais vigente, outros nem tanto. Na maioria das vezes é um caso clínico mais básico, mas pode piorar muito, né? É a maior causa de doença e hospitalização em lactentes e crianças até 2 anos de idade. A gente fala que a bronquiolite pode pegar menino maior de 2 anos de idade, mas essa faixa etária de 2, 3 meses até 2 anos é o maior número de pacientes que acometem pelo vírus essencial respiratório, que é o principal deles, né? E acomete tipicamente nesse período de outono e inverno. A gente iniciou o outono, dia 21 ou 20, eu acho que agora desse mês, tem uma virada de tempo, até nós adultos, assim, muitos já gripados, estão gripados ou vão gripar, essa fase de tempo acontece muito isso. E o principal vírus da bronquiolite é o vírus essencial respiratório, causador mais comum dessa doença respiratória aguda grave. Mas também outros vírus podem acometer essa mesma bronquiolite, que é o metapneumovírus, que é um vírus que traz muita gravidade para os pacientes, pode trazer uma febre muito alta, pode trazer o paciente mais consumido, né? Influenza A ou B, adenovírus, coronavírus, bucavírus, rinovírus, tem vários outros vírus que acometem também e fazem a bronquiolite. O vírus infecta as células epiteliais, né, dos brônquios terminais e causa um dano direto na mucosa das células, causando uma inflamação. Essa inflamação vira um edema, esse edema vai ter um excesso de muco, vai ter um excesso de secreção, vai ter um dano ciliar e essas necroses vão levar à obstrução, principalmente das pequenas vias aéreas. Então, ou seja, o narizinho das crianças vão ficar obstruído devido a um edema e uma mucosa pequena, restrita, né, por conta dessa inflamação, e aí começa a ter muita secreção, essa secreção está com edema, vai tampar o nariz, e essa criança não consegue respirar com efetividade, né? Apresenta inicialmente sintomas de via aérea respiratória alta. Então, o que eu quero dizer? Vai ter rinorreia, né? Vai ter obstrução nasal superior. Mas essa obstrução nasal superior, ela também pode acometer uma obstrução inferior, de via aérea inferior. Pode ter uma taquidispneia, né? Pode ter um sibilo, que na maioria das vezes tem sibilo INSI expiratórios. Algumas crepitações, na maioria das vezes, são crepitações bem grosseiras, e o uso de musculatura acessória. Essas crianças podem usar tudo, né? Pode ser retração de fúrcula, batimento de aleta, maneio de cabeça, tiragem intercostal, tiragem subdiafragmática. E como que é o diagnóstico da bronquiolite? Tem algum exame específico? Não, ele é clínico. Na maioria das vezes, a gente não precisa de fazer nenhum exame de imagem, nenhum exame laboratorial. Ele é totalmente clínico. Quais que são os nossos objetivos em relação ao protocolo, em relação à UPA nesse momento, né? A gente tem que sistematizar todo o atendimento na emergência das crianças com esse provável diagnóstico. A gente vai fornecer elementos para a gente ter uma decisão clínica mais efetiva, a gente conseguir descobrir e identificar esses pacientes que podem agravar com mais agilidade. A gente vai identificar precocemente os sinais vitais com gravidades e estabelecer critérios, né, que esses pacientes vão ser internados na nossa UPA, vão ser transferidos, vão ser encaminhados em vaga zero, como que a gente vai fazer o tratamento institucional. Aqui, repetindo um pouco do diagnóstico. O diagnóstico é sempre clínico, é baseado na história clínica do paciente. E, por ser criança, a maioria dessa história é acolhida pelos pais, né, ou o cuidador principal. O pai, às vezes, vai estar gripado, a mãe, às vezes, vai estar gripado, alguém ali vai esclarecer para a gente qual que é a situação que está acontecendo, e a gente vai tentar identificar e suspeitar do provável diagnóstico de síndrome respiratória aguda ou síndrome respiratória aguda grave e ser uma bronquiolite. O lactente vai apresentar, no início, sintomas bem específicos. Pode ser só rinorreia, pode ser só tosse, só uma obstrução nasal, ou às vezes já vem com relato de febre. Nem tanto é febre muito alta, às vezes pode ser uma febre mais baixa, né? E pode haver febre associada a um quadro clínico apenas viral. Nem sempre, tendo febre, uma febre alta ou uma febre contínua, a gente pode dizer que esse paciente está com uma situação bacteriana,
né? Ele pode ser um respiratório viral, ou às vezes ele está viral junto com alguma bactéria que a gente vai acompanhar durante o curso clínico desse paciente. Então, resumindo, é um diagnóstico clínico, os sintomas são inespecíficos, esse paciente pode piorar, né? O padrão de bronquiolite o pico de doença é do terceiro ao quinto dia de sintoma. Então, nos primeiros 2 dias de sintoma, o paciente com bronquiolite pode estar mais estável. Do terceiro a quinto, ele pode apresentar piora do desconforto respiratório, usando musculatura respiratória, precisando de O2 ou, às vezes, até ventilação. Aqui são os exames complementares. Quando a gente fala de uma provável bronquiolite, a gente não pensa de solicitar um raio-x de imagem. Às vezes, esse raio-x, como imagem, ele pode até nos confundir. Por quê? Na ausculta do paciente com bronquiolite, ele vai ter sibilo, índices respiratórios, ele vai ter crepitações grosseiras em todo o tórax, e quando a gente vê o raio-x, ele pode ter uma teletasia, ou ele pode não ter nada, ou ele pode ter um filtrado grosseiro, a gente pensar que talvez seja o início de uma pneumonia, né? Um paciente com uma febre alta, repentina, e a gente iniciar um antibiótico. Então, nem sempre a gente pede um exame de imagem de imediato. A gente avalia o paciente clinicamente, acompanha, vê como que é o curso clínico. Se for um curso clínico normal de um paciente com bronquiolite, não precisa de exame de imagem. Se ele fugir do dia a dia ou ele agravar, a gente solicita um exame de imagem como diagnóstico diferencial. Hoje, a gente usa muito POCUS, né? O POCUS não é invasivo, o POCUS não tem nenhuma radiação, então a gente pode fazer um POCUS do tórax, né? Anterior e posterior na criança também, a gente precisa de sentar a criança, examinar o tórax posterior, porque pode ter algum cantimento de lobo pulmonar que a gente só consegue ver posterior e não consegue ver anterior. Isso é uma artimanha que a gente consegue usar e nos facilita no diagnóstico inicial. Exames complementares, também é um outro porém. A criança, quando ela está com uma suspeita de respiratória e provável bronquiolite, ela já fica mais irritada, ela já fica mais prostrada, ela fica mais chata. E mesmo se fosse uma criança sem esses sintomas, só de ser criança e só de ser um procedimento invasivo, ela chora, ela irrita, ela agita, né? E principalmente quando ele já está com o respiratório acometido, quanto mais a gente irrita essa criança, mais ele vai piorar o padrão respiratório. Então, eu não preciso de chegar a um paciente já instável ali para mim, respiratório, e eu imaginar que seja algo de síndrome respiratória aguda e eu já solicitar um PCR e um hemograma. Não, porque a viragem do PCR e do hemograma, às vezes nem vai virar, né? Ou vai virar daqui 2, 3 dias, e eu não vou ter um parâmetro clínico de conseguir identificar se isso é vírus ou se isso é bactéria. Na nossa propedêutica e na nossa referência laboratorial, assim, que a gente vai olhar, up-to-date, tudo, eles não dão nenhum valor de referência para um PCR, nem valor de referência para o global, para a gente falar que é viral ou falar que é bacteriano. Então, vai ser no curso clínico da avaliação diária do paciente se vai ser necessário solicitar o exame ou não. Então, de imediato, raio-x não é preciso, de imediato, exame laboratorial também não é preciso. E quais que são os exames necessários de início? É a investigação virológica, né? Isso é o que a gente tem que pedir para todo paciente que chegar com alguma suspeita respiratória na nossa UPA. Principalmente que a gente é uma unidade sentinela. Então, a gente precisa de notificar esse paciente, a gente precisa de investigar qual que é o vírus que está cometendo, até para a gente ter uma epidemiologia, né? No final, eu vou falar sobre essa epidemiologia que a gente está tendo, que teve do ano passado. Então, a gente sempre tem que notificar os casos de síndrome respiratória aguda grave, né? Todos os graves a gente notifica. O simples, que ali não tem febre ou não tem algum cometimento respiratório de aumento de frequência respiratória, chega para nós só com uma rinorreia, com obstrução nasal, com uma tosse. Nem sempre a gente precisa dar notificação compulsória, mas todo grave a gente tem que notificar. Ou paciente que vai ser internado na nossa UPA também tem que ser notificação. Aqui a gente vai quais que são as estratégias laboratoriais que a gente tem no nosso arsenal. Então, chega para nós um paciente estável, com rinorreia, sem desconforto respiratório, sem febre, sem nenhum outro acometimento superior. Então, o que a gente pede a princípio? Painel viral. O nosso painel viral, ele detecta COVID, ele detecta influenza A e B, e o principal da bronquiolite, que é o VSR, né, que é o vírus essencial respiratório. Então, o painel só determina esses três. E esse painel deve ser identificado em todos os pacientes. Chegou estável ou chegou grave, também a gente tem que pedir esse painel, né? E caso do paciente grave, além do painel, a gente também pede o PCR, que é o molecular que vai para a FUNED. Lembrar que quando a gente faz esse pedido, quem colhe o painel viral é o laboratório. Então, a gente solicita lá no exame, o laboratório vem e colhe o exame. Agora, diferente
de um outro painel, que é o PCR, né, que é o molecular, que é o que vai para a FUNED. Nesse caso aí, um paciente estável, sem 2 ou mais comprometimentos, a gente não precisa de solicitar ele. A gente só solicita se o paciente tiver alguma síndrome respiratória aguda ou aguda grave. Né? Aguda tem rinorreia, tosse, mais febre. Então, mais sintomas. Se não tiver esses sintomas, é só o simples. E aqui o que eu quero dizer, que detecta outros vírus. Então, além do influenza A, influenza B, Covid e VSR, pode pegar metapneumovírus, pode pegar bocavírus, pode pegar rinovírus, adenovírus. São vários outros vírus que comportam similar ao VSR, mas às vezes tem a sua especificidade. Igual o metapneumovírus deixa o paciente com característica muito toxemiada. Então, o paciente pediátrico com metapneumovírus, ele fica mais prostrado, ele demora para recuperar, o padrão de tosse dele é muito importante. Quando ele vai para a VNI ou para o CPAP, ele tem muita agitação, precisa de sedar. Isso é característica do vírus. Né? E que, às vezes, se a gente não tiver a tipagem dele, a gente vai achar que é um paciente que está comportando com alguma junção de vírus junto com bactéria. Então, para casos de síndrome respiratória aguda ou grave, a gente tem que solicitar esse PCR. E como que a gente solicita? É um papel específico e quem colhe não é o laboratório. Quem colhe é a enfermagem. Por quê? Fica junto com a enfermagem e a gente precisa da notificação para solicitar esse exame. Hoje, ainda quem notifica é a equipe de enfermagem. A gente tem que orientar elas para fazer a notificação de síndrome respiratória aguda grave, anexar ao exame do PCR molecular, que vai para a FUNED, e a enfermagem colhe esses exames. Então, aqui, só para a gente resumir, porque é um painel viral e o outro é um PCR molecular. Então, é necessário notificar para encaminhar o paciente. Teoricamente, o PCR molecular sempre tem que ter a notificação. Né? A gente pode colher esse exame até o 7º dia da doença. Então, chega uma criança com 4 dias de sintomas ou 5 dias de sintomas, a gente pode solicitar esse painel viral e o PCR. Né? Se sintomas leves, colher apenas o painel viral, que é esse que identifica COVID, influenza A e B e VSR, e se sintoma gripal, né? Febre mais de um sintoma, que já é síndrome respiratória aguda ou aguda grave, ou paciente que interna, a gente tem que solicitar painel viral e PCR. PCR colhe para a enfermagem e precisa de notificação. Então, acho que fazendo esse esquema aqui, dá para a gente entender da importância disso. Então, chega um paciente para nós, pediátrico, com uma suspeita de bronquiolite ou algum vírus respiratório, não precisa de imediato raio-x nem exame laboratorial. O que a gente precisa? De tipagem desse vírus. A gente precisa saber se é VCE, se é rinovírus, qual que é a situação para a gente conduzir esse paciente. Combinado. Fazendo isso, quais que são os critérios de risco? Todo paciente pediátrico que tem alguma comorbidade ou durante o seu pré-natal teve alguma intercorrência, esse paciente, ele é um paciente de risco. Né? Prematuros são de risco. Paciente com hipoxemia abaixo de 88 é paciente com risco. Né? Baixo peso ao nascer ou baixo peso durante o atendimento. Né? Idade menor que 3 meses, toda criança menor que 3 meses é paciente de risco. A gente até orienta, né, os bebês que mãe que teve bebê recente, nos primeiros 2 a 3 meses, não sair, né, não ter contato com outras pessoas por conta da bronquiolite, por conta desses vírus, né, desnutrição, doença pulmonar crônica ou displasia broncopulmonar, às vezes é um RN que nasceu pré-termo, que precisou de ser entubado, que já tem uma broncodisplasia, e numa idade corrigida ali de 4 meses, é um paciente com critério de risco nosso. Defeitos anatômicos das vias aéreas, cardiopatia congênita, muitos pacientes com trissomia 21 que têm cardiopatia associada chegam para a gente descompensados, qualquer imunodeficiência, exposição passiva ou história de exposição intrauterina ou tabagismo e doença neurológica ou neuromuscular. Não é difícil a gente entender que todos esses critérios de risco a gente tem que ficar mais vigilante nesse paciente. E aqui são critérios de internação, né? É meio óbvio, mas o óbvio sempre tem que ser dito, né? Paciente com cianose observado ou relatada pela mãe, a gente tem que acompanhar melhor. Se ele apresentar apneia durante o atendimento, né? Alguma bradicardia ou uma taquicardia fora da idade, né? Porque cada idade do paciente pediátrico costuma ter uma frequência respiratória adequada, uma frequência cardíaca adequada. Então, dentro dessa idade, se for bradicardia ou se for taquicardia, a gente tem que acompanhar esse paciente ali. Letargia ou agitação excessiva, né? Às vezes ele ficou a noite inteira agitado, não conseguiu mamar, não dormiu, aí durante o dia está mais sonolento. A gente acompanha para ver se isso é da noite mal dormida ou se é de uma letargia, de um curso clínico em deterioração, né? Desidratação, às vezes esse paciente desidrata muito, indisponibilidade via oral, ele não consegue mamar, né? Quando mama no peito da mãe, ele cansa,
ele aumenta a frequência respiratória, ele fica com desconforto, ele fica com tiragem. Às vezes a gente tem que tirar o peito, né, passar a sonda nasogástrica para esse menino alimentar, e qualquer hipoxemia, né? Uma saturação alvo ideal não é 94, 95, 96, é acima de 92. Então, abaixo de 92 ele tem que ficar acompanhado, acima de 92 é uma saturação alvo ideal. Aqui é o O2 suplementar, que é o que eu falei um pouco antes, a gente não precisa de colocar O2 no talo da criança e nem precisa que ele sature 99, 100. Acima de 90, 92 é ótimo. A gente não precisa mais que isso, tá? Suporte nutricional. Esse paciente precisa de comer, precisa de se alimentar. Mas em alguns momentos que ele tem desconforto respiratório, ele não consegue, porque ele piora o padrão. Então, toda vez que ele vai no peito da mãe e mama, ele piora. Então, piorando esse padrão respiratório, a gente tem que cortar o peito. E aí, o que a gente faz? Ou a gente pega um acesso, né, e mantém um soro ISO para ele, ou a gente passa uma dieta pela sonda nasoentérica ou nasogástrica. Vai depender muito do perfil desse paciente. Às vezes, se a gente tiver condição de passar uma sonda nasogástrica e deixar uma dieta para ele, seria mais interessante, tá? Porque às vezes não precisa nem de funcionar esse menino. Tolerância à dieta ou via oral, a gente tem que passar e qualquer risco de aspiração. Então, o paciente que está piorando, o paciente que a gente está em vigilância para ver se ele vai conseguir mamar daqui a um tempo, ou se naquele momento ali ele já não consegue, a gente precisa, para cautela, evitar a via aérea. Lavagem nasal é uma das questões mais importantes a respeito de síndrome respiratória aguda, né? O menino chega com o nariz obstruído por conta da fisiopatologia que eu disse lá no início, né? A mucosa fica edemaciada, começa a ter mais secreção, teoricamente, o espaço da narina do paciente pediátrico é menor, então ele obstrui, ele não consegue respirar, ele começa a ter desconforto respiratório alto e desconforto respiratório baixo, né? Então a gente tem que lavar esse nariz. Chegou, admitiu, lava o nariz. Dependendo da idade ali, a gente pode lavar com seringa de 5, seringa de 10 ou até seringa de 20, dependendo do paciente pediátrico. A gente tem várias formas de lavar esse menino. A gente nunca vai fazer a lavagem nasal com o paciente deitado. A gente costuma sentar ele no colo da técnica de enfermagem, segurar ele atrás e lavar. E um outro profissional consegue colocar a seringa e lavar os dois narizes. Nem sempre a gente consegue lavar, fazer esse procedimento rápido e de primeira, né? Porque a criança agita, movimenta, não suporta, sangra, porque às vezes a mucosa já está acometida. Então a gente tem que fazer isso com tranquilidade e mais vezes. E em algumas situações a gente tem que deixar até prescrito, lavagem nasal de 2 em 2 horas, lavagem nasal de 3 em 3 horas. Porque essa criança vai reter secreção, vai ocupar a narina e não vai conseguir respirar e vai ter desconforto respiratório. Antimicrobianos. Não tem nenhuma indicação no início de um paciente com curso clínico de bronquiolite. Por quê? Porque a gente está tratando vírus, né? Cada tipo de vírus. Mas se esse paciente com o curso clínico piorando e a gente perceber que talvez tenha algum outro cotimento bacteriano, só... Desculpa. Se tiver algum acometimento bacteriano, a gente vai solicitar raio-x, vai solicitar exames laboratoriais, vai entender a dinâmica desse paciente e vai iniciar algum antibiótico. Micronebulização com salina hipertônica. Também uma outra coisa que a gente fazia antigamente, há uns 4, 5 anos atrás, fazia muito micro em criança. Hoje não faz hora nenhuma. A gente não admite fazer micro com nebulização em nenhum paciente pediátrico com suspeita de bronquiolite. Broncodilatadores, vai depender muito da situação, né? Paciente até 2 anos de idade, costuma ter muito caso de bronquiolite, né, que é a faixa etária principal. De 2 anos até 5 anos, a gente costuma te falar de lactente sibilante. Antigamente a gente falava de lactente sibilante. Hoje já tem até um novo termo do GINA, que é asminha, né? A gente consegue falar asminha nessa faixa etária, mesmo não fazendo a espirometria. Então, tem alguns pacientes que chegam para a gente sibilando, né? Eles têm 2 anos de idade, têm 3 anos, ou têm 1 ano e 8 meses, ele já sibilou antes. Então, a gente pode fazer um teste com broncodilatador, né? A gente usa ali salbutamol, dependendo da idade, 6 jatos, 8 jatos, e ver se ele teve melhora clínica. Se tiver melhora clínica, a gente pode até deixar o salbutamol, porque o paciente pode ter 2 situações clínicas ao mesmo tempo. Se não teve nenhuma melhora clínica com o uso do broncodilatador, não tem nenhuma indicação, porque o broncodilatador, ele não é um tratamento para bronquiolite, ele é um tratamento para asma, né? Então, se essa criança comportar como paciente asmático,
resolve. Se não comportar, não tem porquê. Então, a gente mantém só a lavagem nasal mesmo. Mesma coisa de corticoterapia. A gente só vai prescrever o corticoide, que no caso, se o paciente tiver uma via aérea preservada, vai ser a prednisolona, de 1 a 2 miligramas por quilo, se esse paciente comportar como asmático. Então, se ele comportar como asmático, ele tem indicação de corticoide sistêmico. Se ele não comportar, é só nasal. Não tem broncodilatador, não tem corticoide, tá? E também não tem nenhuma indicação a gente fazer broncodilatador com uma criança menor de 4 meses. Ele não tem um receptor para fazer o efeito da broncodilatação. Então, nem precisa de fazer esse teste terapêutico que a gente chama. E aqui, a fisioterapia respiratória. Graças a Deus, agora na UPA a gente tem, né? Não é um plantão de 24 horas, mas só que a gente tem o fisioterapeuta ali o tempo todo para nos ajudar e o que foi preciso. E nessa parte respiratória, o que as crianças mais melhoram. A gente não tem manobras específicas para todos os pacientes com síndrome respiratória aguda, né? Não tem que fazer drenagem postural, não tem que fazer compressão torácica, não tem que fazer percussão ou vibração. Mas o paciente que tiver alguma comorbidade e que dificulte essa higiene brônquica, aí tem indicação. Às vezes a gente tem que orientar o paciente a soprar um canudinho com um pouco de água para ele fazer fortalecimento muscular, para a gente conseguir diminuir algum tipo de atelectasia que esse paciente pode ter e ele melhorar clinicamente. Porque tem alguns pacientes que são mais hipoxêmicos, outros pacientes são mais com desconforto respiratório, não tem nenhuma hipoxemia, mas tem tiragem, tem aumento de frequência respiratória. Aqui é um arsenal que, quando o paciente já começa a piorar, a gente já tem que ficar atento, né? O paciente ali, devido à fisiologia, né, por conta da mucosa, o edema, lá no bronquíolo vai ter a mesma coisa, né? Esse bronquíolo vai encher de água, vai ficar edemaciado, vai colabar, vai fechar, e a gente, às vezes, vai precisar de uma pressão positiva para abrir esse bronquíolo e esse paciente ventilar melhor. Às vezes, essa pressão positiva pode ser em um nível só, no CPAP, que é uma pressão contínua. Às vezes, a pressão positiva vai precisar de ser de 2 níveis, CPAP e BIPAP, né? Então, como que a gente indica isso? Não precisa de gasometria, não precisa de raio-x de tórax, não precisa de exame laboratorial, a gente indica clinicamente. É um paciente que chegou com um desconforto respiratório, com hipoxemia, que não melhorou com lavagem nasal, que está desaturando, que a gente percebe que o quadro clínico está em deterioração, a gente já usa o arsenal, que é o CPAP ou BIPAP, tá? Pode ser considerado em crianças com bronquiolite grave ou moderada, com esforço respiratório moderado a grave ou insuficiência respiratória. Até aquele paciente que a gente acha que já vai para o tubo, seria bom a gente iniciar uma VNI. Por quê? A gente inicia a VNI como se fosse uma pré-ventilação, né? E a gente pode intubar esse paciente até em vigência da VNI. Porque esse paciente vai estar com pronga no nariz, conectado ao ventilador, e vai estar ofertando FI, O2 de 100%. Então, a gente intuba com a via aérea com FI positivo. Então, o paciente com deterioração clínica que já vai para a via aérea, a gente pode usar esse arsenal para esse paciente não desaturar tanto durante o procedimento, né? E o que percebe muito? Trabalhei ano passado muito durante esse tempo de sazonalidade, né, nos pacientes pediátricos, e a VNI, o CPAP, eles diminuem muito o risco de intubação em pacientes pediátricos. Então, se a gente iniciar CPAP e VNI precoce em paciente que a gente está percebendo algum tipo de deterioração clínica, esse paciente salva. Porque quanto mais a gente intuba esse paciente pediátrico, ele tem piora clínica. Porque um paciente com intubação, com ventilação positiva ali, com bronquíolo, com um edema muito importante, ele tosse e trava durante a intubação o tempo todo. Então, a gente tem que começar a fazer rodízio de sedação, aumenta uma sedação, aumenta outra. Isso vai piorar o hemodinâmico, o paciente vai ter hipotensão, vai ter que iniciar a amina. Então, o ideal é não intubar. Se a gente conseguir recuperar esse paciente com VNI ou CPAP, é o ideal para o paciente pediátrico. Aqui são as indicações, né? Sinal de esforço respiratório moderado ou grave, a gente já indica VNI, né? Necessidade de O2 de alta pressão ali, um paciente com a máscara de alto fluxo, às vezes precisa de uma pressão também. Qualquer taquicardia associada, principalmente no paciente febril, a gente avalia se aquela taquicardia é por conta da febre em vigência ou se é um paciente já taquicárdico devido à situação clínica. Alteração do nível de consciência, o paciente pode piorar a consciência, irritabilidade ou sonolência, a gente também percebe que pode ser alguma deterioração clínica. E aqui o material necessário que nós temos na nossa UPA, que a gente vai acionar, né? Como a gente tem a equipe de fisioterapia específica para isso, a gente não precisa, porque eles já separam tudo. Dependendo do lugar que a gente trabalha, eu não tenho físio 24 horas, né? Ou não tenho físio ali naquele momento. Então, a gente tem que saber o que a gente precisa, né? A gente precisa de sonda de respiração,
Eu coloquei aqui o tamanho 6, mas às vezes não é 6, depende muito do tamanho desse paciente pediátrico. Seringa, soro fisiológico, que soro fisiológico vai ser para lavar o nariz, porque às vezes a gente vai ter que desconectar esse paciente do CPAP e da VNI para a gente fazer lavagem nasal, ou até mesmo para colocar dentro do equipamento do sistema a vácuo que a gente vai montar, né? 2 lençóis que eu vou mostrar para vocês como a gente faz para proteger essa criança e ela ficar mais confortável, como se estivesse intrauterino, para ele sentir mais aconchegante, né? Cabos para monitorização, todo paciente que está em vigência de VNI, né, o sistema não invasivo, a gente tem que monitorizar tanto a oximetria quanto o cardíaco, o circuito do CPAP ou da VNI, que é o mesmo, traqueia avulsa, que pode acumular muito líquido durante, durante a vigência da VNI, a gente tem que trocar a traqueia, né? Conector reto, pronga nasal. A pronga vai depender muito do tamanho da criança, tem de 0 até 5. Então, a gente tem várias prongas, cada tamanho da criança é uma pronga específica. O frasco de ABD para colocar no equipo, né? Equipo simples, esparadrapo, que a gente tem que proteger a criança, a cabecinha e a atadura. A gente vai mostrar isso bem específico para vocês. Como que é a adaptação da interface do bebê? Então, a gente vai colocar sempre o bebê deitado na maca, né? Vai utilizar a faixa de crepom para a gente enrolar toda a cabecinha dessa criança. A gente vai enrolar mais ou menos 2 ou 3 vezes essa cabeça. E depois a gente vai colocar o queprão do lado, que em cima desse crepom, que a gente vai colocar a VNI. Vai ter um vídeo explicado aqui pelo Paulo da fisioterapia, que vocês vão entender muito bem. Tá? E aqui a questão da pronga, né? A gente tem que escolher a pronga ideal para a criança. Por quê? Toda a fisiologia que eu disse lá no início. Né? O paciente pediátrico ele já tem uma narina menor. Se ele tiver muita secreção, vai estar obstruído, vai estar colabado, junto com uma pronga pequena ou uma pronga larga, esse paciente não vai ventilar bem. Se a pronga estiver vazando, vai escapar ar. E se a pronga estiver muito pequena, junto com muita secreção, vai piorar, vai obstruir. Então, sempre tem que ser a pronga de acordo com a idade do paciente. Aqui eu vou passar um vídeo, dá só uma olhada se vocês conseguem escutar. Caso contrário, vocês me falam aqui, por favor. Ainda tá sem áudio, amigo. Vai no botãozinho de volume do lado para ver se aparece. Tá sem áudio? Tá. Vai do lado direito aí do vídeo. Isso. Tenta colocar de novo. Oi. Não. Talvez seja configuração na hora que você compartilhou. Eu acho que tem uma opção sobre adicionar. Não, deixa eu ver. Incluir som. Olha para você ver na parte de compartilhamento. Se você quiser parar de compartilhar e tentar de novo, Tá, peraí. que daí tem como incluir som. Aí compartilhar aqui eu coloco incluir som. Isso. Incluir Vê som. Ah, se. boa, Laurinha. Isso. Vai Agora dar vê certo. se dá. Um equipe de Oi. soro simples, Ótimo, o foi. CPAP, Agora foi. a pronga tem Então, que estar vou nele, voltar aqui, tá? uma traqueia. Olá, pessoal. Estou aqui hoje para demonstrar para vocês a montagem do CPAP nasal, neonatal e pediátrico. Primeiramente, o que a gente precisa pensar? A gente precisa dos materiais. Então, os materiais têm que estarem bem preparados, já separados. A gente precisa de uma ABD de 500. Nós precisamos de uma atadura de 10. Um equipe de soro simples. O CPAP. A pronga tem que estar nele. Uma traqueia pequena e um copo para aquecer. E o paciente, é claro. Primeiramente, então, a gente precisa fazer a touca. Tem alguns CPAPs que já vêm com a touca pronta. A gente não tem, porque depende do tamanho da cabeça da criança. Então, a gente pega a atadura de 10 justamente para fazer de acordo com o tamanho de cada criança, certo? Nós vamos passar em torno de toda a cabeça, pegando logo acima das sobrancelhas, acima da orelha, e vai dando voltas. Pede ajuda, porque com certeza a criança não vai estar tão calma dessa forma aqui, que é nosso quê? Nosso manequim. Não é manequim que fala, não, a nossa peça. Dá voltas até acabar. Um pouquinho mais de pressão, mas não pode ser muito forte, porque senão você machuca a cabeça da criança, tá?
mas tem que ter uma pressão, porque senão ela solta quando movimentar a cabeça. Quando chegar no final da faixa, da atadura, nós vamos fixar com esparadrapo. Nós vamos passar o esparadrapo bem aqui no final. O pessoal pede ajuda porque a criança vai estar agitada, viu? Isso. Fica firme, tem que ficar firme, mas não apertado. Lembrem disso, sempre disso, tá? A gente vai passar uma outra na testa. Um outro esparadrapo na testa todinha, por quê? Vocês vão entender no final. Deixou bem firme. E agora a gente vai para a montagem do circuito. O circuito ele vem todo desmontado, mas ele é bem simples. Essa é a pronga, tá? A pronga ela vem numerada, tá? De 1, 2, 3 e 4, que é os tamanhos que a gente tem aqui na unidade. Temos duas traqueias grandes. Essas duas traqueias grandes, elas são do mesmo tamanho. Para nós, a cor não influencia, tá? Não vai ser influência para nós. E tem mais essa traqueia que vem no copo umidificador. É outro tipo de traqueia. Então, vamos começar pelo copo. O copo, nós vamos colocar nessa parte aqui, ó, do respirador. Acredito que no início do vídeo eu esqueci de falar do respirador, que é o outro material que a gente precisa, que é o material principal, certo? Vamos colocar o copo aqui, ó, nesse lugar. Isso aqui abaixa. Tem uma molinha aqui. Então, a gente abaixa, coloco o copo e deslizo ele, ele vai travar. Certo? Travou aqui, ele não sai mais, tá? Tomada. Liga na tomada. Só pode ser ligado na tomada 110, não pode ligar no 220, senão você queima. Essa traqueia, que é a menor, a gente vai ligar no copo. Onde que eu vou ligar? Na saída do respirador, na válvula inspiratória. Eu coloco aqui e coloco na entrada do copo. O copo ele tem duas entradas, do mesmo tamanho. In e out. In é entrada, out, saída. Então, eu vou colocar na entrada. Esse outra entrada menorzinha, nós vamos colocar o equipo daqui a pouco. Nessa outra entrada, sobraram as nossas duas traqueias grandes. Nós vamos colocar na saída, que vai para o paciente, certo? E sobrou mais uma saída do respirador, que é a válvula exalatória. Juntamos duas partes aqui. Onde essas duas partes vão nas duas traqueias? Elas vão na pronga que vai para o nariz da criança, certo? Circuito montado. Lembram do equipo? O equipo simples. Nós vamos colocar nessa outra entrada aqui, ó, do copo. A gente vai abastecer ele com a BD. Por que que a gente tem que colocar água? Porque tem que umidificar e aquecer. O ar não pode ir seco para as vias aéreas da criança, tá? Então, por isso que a gente coloca a BD no copo. O copo ele tem um limite máximo de água, que tem a marca aqui, e está escrito limite máximo de água, certo? Nós vamos até o limite. Vai apertando e vamos colocando até o limite de água. Aí, chegou no limite, não esquece de fechar, porque senão continua enchendo. Se encher muito, vai extravasar e vai correr água para o circuito. Temos um botão aqui, na lateral do umidificador, onde nós vamos ligar ele. Quando a gente liga, acende as luzes, nós vamos manter uma temperatura entre 3 e 4. Que temperatura que é essa? Mais ou menos aproximado 35, 34, 35 graus Celsius, tá? Que é uma temperatura adequada para criança. Nós vamos colocar agora o CPAP
no nariz da criança. Pede ajuda, porque é necessário. Pode vir, Maria Alice. A gente começa sempre colocando nessa posição. A criança vai estar agitada, não vai estar calma, né? Pede ajuda e a gente vai fixar uma traqueia na lateral aqui. Aí você vai colocar uma pontinha dessa aqui, aqui. Isso. E aqui, um pouco mais justo aqui, ó, para ela não movimentar, entendeu? Então vocês vão colocar assim, ó. Fixar bem a traqueia de um lado. Continua passando até chegar no outro, na outra traqueia. Isso. E fixa bem na outra traqueia. Lembrando que tem que deixar firme, mas não apertado. Lembram que eu falei do outro esparadrapo por baixo? É fazendo uma base, porque eu vou colar um esparadrapo por cima de novo. Por isso que não pode esquecer do esparadrapo na base. Já está fixado. Respirador montado, ligado, conectado nas válvulas. Já estamos com os parâmetros de CPAP. Quais são os parâmetros? A gente começa com uma FO2 de 30%, um fluxo de 7 e uma PIP de 5. São parâmetros iniciais. De acordo com o decorrer do tratamento, você vai observar se vai ter que aumentar ou diminuir os parâmetros, correto? Então, nós vamos iniciar. Iniciou, vocês vão observar. Se vai estar ventilando ou não. Lembrando que a boca da criança tem que estar fechada, tá? Não pode estar aberta, porque se estiver aberta, vai ter de ar, o ar entra no nariz e vai sair pela boca. Então, a boca tem que estar sempre fechada, certo? Quais são os cuidados que a gente tem que ter durante o uso do CPAP? Nós podemos movimentar a criança? Sim, a gente pode virar para um lado, pode virar para o outro, sem problema algum, tá? Cuidado para não soltar, certo? Tem que ser retirado de tempo em tempos, tá? Não vou falar o tempo, a hora que for necessário, porque temos que lavar o nariz, fazer a lavagem nasal. Então, retira o CPAP, não precisa tirar aqui o esparadrapo, tá? É só você levantar aqui do nariz da criança, faz a lavagem nasal, coloca de novo, que ele vai voltar a funcionar normalmente. Não precisa desligar o aparelho da tomada, tá? A lavagem nasal é muito importante, tá? Não pode deixar, porque resseca muito. Por mais que vai com umidificação, vai aquecido o ar umidificado, mas a lavagem nasal tem que ser feita, tá? Amamentar. Não pode amamentar durante o uso do CPAP de forma alguma, é extremamente contraindicado, certo? Banho também, pessoal, banho também pode ser dado, tá? Durante o uso do CPAP, não tem problema algum, pode dar banho. Tá? Se puder esperar, ótimo, mas se não, pode dar banho com certeza, porque geralmente o CPAP fica muito tempo, muitas horas, tá? Com a criança, depende da patologia, correto? Pessoal, é um vídeo bem rápido mesmo, é só para demonstrar mesmo a montagem do CPAP, tá? Para vocês terem uma noção. Nós vamos ter esse treinamento presencial com todos vocês, tá? Onde vocês vão poder tirar dúvidas, vou falar de parâmetros, vou fazer ele bem mais completo. Aqui agora é só uma demonstração mesmo. Vou estar na unidade, sempre que vocês precisarem também, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Pessoal, então esse vídeo aí foi do Paulo, da Físio, editado pelo Maria Alice. Ficou um vídeo muito interessante, porque eu acho que por mais que a gente tenha Físio ali na UPA, a gente entender os processos, né? Saber como que a gente inicia, os parâmetros, como que a gente monta uma VNI, um CPAP, a gente entende o tratamento. E entender o tratamento é essencial nesses pacientes pediátricos. Seguindo aqui, agora, a questão da VNI, que teve no vídeo. A primeira foto tem o hidrocoloide, que em alguns lugares que trabalha, a gente tem uma proteção na área do paciente pediátrico para não ferir, porque fere, né? O fluxo de ar o tempo todo ali, por mais que tenha uma modificação do circuito, né? Fere, e às vezes a gente demora para tirar para lavar, ou demora para trocar, né? Fica com secreção, machuca, fere e sangra. Então, quando tem hidrocoloide, ajuda. Na nossa UPA a gente ainda não tem, então a gente tem que ficar com atenção se vai ter algum ferimento, algum machucado, se a gente está fazendo a lavagem nasal necessária e se a quantidade de oxigênio que a gente está ofertando para a criança é essencial. Aqui o posicionamento, que é o que eu tinha dito lá para você sobre o coxim, né? A gente tem que ter pelo menos 2 coxins. Um a gente coloca como se fosse em V, né? Para esse paciente ficar sentado ou deitado em cima dele, e o outro coxim dorsal,
né? Que dependendo da idade dessa criança, a gente vai colocar mais occipital ou a gente vai ficar mais atrás do tórax mesmo. Aqui os parâmetros iniciais, que foi o que o Paulo falou. A nossa intenção sempre é iniciar com um parâmetro menor. Às vezes a gente inicia com um parâmetro de 30, igual ele falou no vídeo, e avalia a saturação do paciente, porque a AFI é baseada com a saturação. Então, se eu tiver uma FI de 30 para ele estiver saturando maior que 92, ok. Às vezes não, então às vezes eu tenho que aumentar para 40, 50, 60, 70, e vai dependendo do paciente. Se eu não tiver o O2 comprimido, a gente sempre tem que deixar a FI a 100%. A PIP vai depender do tamanho da criança e da situação clínica. A maioria das vezes a gente inicia de 5 a 8, né? E o fluxo de ar, que é o fluxo de litro de oxigênio, que neonatos vai ser 7 e criança um pouquinho maior, né, fora da idade de neonato, é 8 litros. E a sedação, que é uma coisa que a gente tem que discutir. Vamos pensar, uma criança pediátrica, ele já é agitada com qualquer intervenção de fora. Então, quando a gente mantém um circuito no nariz e esse paciente tem que ficar deitado o tempo todo, ele não fica tranquilo, né? Então, a gente tem que dar algumas alternativas não farmacológicas para esse paciente ficar mais tranquilo, né? Vai ter que lavar e aspirar essa narina com maior eficácia e quantidade, né? A gente vai ter que posicionar esse paciente mais adequado, mais confortável, né? Sem muita coisa que machuque ele. A gente vai ter que deixar uma pronga do tamanho específico. Às vezes, eu não tenho uma pronga do tamanho dele, eu tenho que deixar um pouco maior, um pouco menor. Tem que ficar atento se vai machucar o nariz ou não, né? A gente pode fazer o protocolo de dor, que a gente usa muito em paciente pediátrico, que é a glicose a 10%. Na nossa unidade, a gente tem a glicose a 50%. Então, a gente dilui a glicose de 50% para virar 10%. Então, seria 4 de glicose 50, com 16 de EBD eu tenho uma solução de 10%. Essa solução eu posso fazer em cada canto da boca ou eu posso fazer pela sonda, nasogástrica ou nasoentérica, se esse paciente tiver. Que foi uma coisa que eu disse no início que o Paulo repetiu. Em vigência de suporte não invasivo, o paciente não pode alimentar. Então, ele não pode mamar se ele for pequeno, ou ele não pode comer a comidinha dele se ele for um pouco maior. E o colo dos cuidadores. Às vezes é muito importante. Às vezes o paciente, mesmo na VNI, ele fica no colo do cuidador e fica adequado, né? Às vezes a gente não tem uma quantidade de cuidador possível para fazer isso, né? Às vezes o pai está ali, ou às vezes a mãe não está ali, às vezes está dentro do PS3 da sala vermelha e está acontecendo uma intercorrência grave que não pode ficar o acompanhante, né? Ou às vezes precisa de ser o técnico de enfermagem ou até a gente para pegar essa criança e dar um consolo no início. Então, essas são alternativas não farmacológicas que a gente colocou no nosso protocolo. Quando esse paciente foge desse básico, a gente já tem umas outras alternativas para usar. A gente pode usar clonazepam entérico ou clonidina entérico, né? E o que a gente tem na UPA, que é caro, mas a gente tem, é o Precedex, né? Lembrar que o Precedex é análogo alfa-agonista. Então, todo alfa-agonista, ele pode ter uma bradicardia e uma hipotensão. Então, esse paciente tem que ser monitorado e ele tem que ser avaliado. O Precedex a gente pode fazer de imediato na narina do paciente, né, pela mucosa, igual a gente faz midazolam em crise. Então, a gente pode fazer de 1 a 3 microgramas por quilo nesse paciente no nariz, ou a gente pode fazer venoso, né? Cada ml de Precedex tem 100 microgramas. Então, se eu faço uma solução de 1 ml de Precedex, que eu tenho 100 microgramas, com 50 ml de solução, melhor, 49, né? 49 mais 1, então eu vou ter 50 ml de solução. Então, pensando matemática ali, eu tenho 100 microgramas em 50. Então, 100 dividido por 50, eu vou ter 2. Então, a cada ml eu tenho 2 microgramas. Então, é só a gente pegar o peso do paciente. Se o paciente tiver 2 quilos, eu vou dividir 2 pelo quilo e eu vou saber quantos microgramas eu vou estar administrando por peso. E o que a gente faz? A gente sempre administra de 0,4 até 1. Acima de 1, quando a gente administra, esse paciente já pode ter bradicardia ou pode ter hipotensão. Então, a gente tem que ficar muito atento aos efeitos colaterais do Precedex. Aqui, falência respiratória, que nem tudo é muito bonito, né? O paciente pediátrico também piora. Então, às vezes, a gente tem que fazer VNI, né? E, às vezes, essa VNI é como se fosse um meio para a gente entubar esse paciente, igual eu disse no início lá, para ele não deteriorar mais durante o procedimento, para a gente conseguir ofertar mais O2, né? Ou, às vezes, a gente tem que ir para uma intubação direto. Se durante a VNI esse paciente tiver bradicardia e não for associado ao Precedex, né, não uma dose de mais de 1 micrograma por quilo por minuto para esse paciente, se não tiver sinais de choque, se não tiver uma bradipneia, se não tiver um rebaixamento de sensório importante,
a gente tem que tirar esse paciente da VNI e aumentar o suporte de O2, que no caso é a intubação. Tá? Queda de saturação que não responde a VNI com parâmetros otimizados, ou a gente aumenta o parâmetro, né? Ou a gente vai precisar de aumentar a PIP ou aumentar a FeO2, ou se ele tiver um VNI, que é no caso BIPAP, né? Duas pressões, a gente tem que aumentar a pressão inspiratória ou a pressão expiratória. Dieta, essa criança não pode ter dieta durante o suporte, então vai ser sonda com a fórmula que a gente tem na UPA, ou vai ser o soro-ISO que a gente faz venoso nesse paciente. Monitorização, sempre esse paciente tem que ser monitorizado, né? Ele tem que estar uma monitorização completa, tem que ser eletrocardiograma e saturação contínua. Se o oxímetro for grande para a criança, a gente tem que ter aquele oxímetro digital menorzinho, né? Se não estiver pegando a extremidade, porque esse paciente está cianótico, a gente tem que aquecer ou trocar o membro, né? Enquanto o paciente estiver com dieta suspensa, a gente tem que fazer glicemia capilar a critério e de horário específico, mesmo que ele esteja com soro-ISO lá, com uma TIG de 5, 6, ou que ele tiver com um aporte de glicose de 4% ou 5%, a gente tem que fazer a glicemia a critério ou específico em alguns horários. Né? Sempre que a gente inicia algum suporte ventilatório, a gente tem que acompanhar os primeiros 30 minutos dessa criança, principalmente se a gente for fazer alguma sedação, para a gente avaliar algum efeito colateral. Né? E sempre que notar a obstrução da via aérea desse paciente e a gente fazer a lavagem, a gente vai avaliar se melhorou ou não. Então, lavei nariz, melhorou o sinal de esforço? Melhorou a saturação? Melhorou a frequência? A gente não pode esperar os piores cenários, as piores falências para a gente intubar essa criança. A gente tem que pensar que toda intubação é de risco, né? Toda intubação na emergência é um paciente que não está hemodinamicamente estável para aquele procedimento. Então, teoricamente, na paciente pediátrico, a curva de dessaturação dele é muito mais rápido do que um paciente adulto. Né? É similar ao idoso, que desatura muito rápido, mas a criança ainda consegue desaturar mais. Então, ele com hemodinâmico ruim, com uma desaturação rápida, e às vezes a gente não tem um médico com um perfil específico que consegue intubar esse paciente pediátrico, e muita secreção de via aérea, e um tubo pequeno, uma boca pequena, né, que a gente tem que pensar que a gente não vai estar passando um tubo 9, né? Eu vou estar passando um tubo 3,5 com balão, ou um tubo 3 sem balão. Então, o tamanho do calibre do tubo com o orifício da criança é muito pequeno. Então, precisa de ter treinamento para a gente conseguir fazer isso. Aqui, gasometria é ideal. Né? A gente não precisa fazer a gente indicar uma VNI, ou a gente não precisa fazer uma gasometria para a gente indicar a intubação. Né? A gente tem parâmetros clínicos para a gente indicar, ou se por acaso a gente solicitar, a gente tem que saber interpretar se esse paciente está no tempo de fazer uma via aérea efetiva ou ainda não. Aqui são critérios de alta hospitalar, que são um pouco mais claros, eu acho, que é frequência respiratória adequada, o paciente na idade adequada, né? Cada idade tem a sua frequência. O cuidador está apto e entende qual é a situação, né? Ele consegue fazer lavagem nasal. Esse paciente não está um paciente de risco, não está no início do tempo de pico de um paciente com bronquiolite, que ele é do 3º ao 5º dia. Então, ou seja, o paciente chega para mim com 2 dias de sintoma e já não tão bom, eu mantenho esse paciente ali, porque o pico dele vai ser no 3º, 4º dia, então ele pode piorar. Agora, diferente de eu receber um paciente no 6º dia de sintoma, no 7º dia de sintoma, tranquilo, entendeu? Ou mais estável. Eu sei que esse paciente já passou da pior curva dele. Então, é um paciente que a tendência é melhorar, não piorar. Então, a gente tem que pensar isso tudo. A epidemiologia é importante. Paciente estável por pelo menos 12 horas antes da alta, né? Se esse paciente foi internado nas últimas 12 horas, ele ficou bem, ele ficou fora do suporte, ele ficou fora do O2, né? Ele manteve uma frequência adequada para a idade, ele conseguiu ingerir água, ele conseguiu mamar na mamadeira dele, ele conseguiu mamar no peito da mãe e não teve desconforto respiratório, e a família está bem orientada, confiante, entende, tem condição de voltar, né? Sabe quais são os riscos. Então, uma família bem orientada é muito mais fácil para a gente conseguir fazer um manejo clínico desse paciente. Se a família não está bem orientada, é melhor manter o paciente ali por segurança. Orientações para alta, que você vai orientar sempre o cuidador principal, né? Sobre lavagem nasal, como lavar o nariz, a quantidade de ml necessária, né? Qualquer desconforto respiratório, ou a gente vai explicar, né? Aqui afundou, está respirando mais ofegante, a costelinha está aparecendo mais, né? Está pior, ou parou de respirar por um tempo, ou as extremidades estão muito frias, ou muito cianóticas, ou um paciente que está muito prostrado de repente, volta para a gente reavaliar.
né? Um paciente que não está aceitando água, um paciente que teve uma diurese diminuída, um paciente que em 6 horas não teve nenhuma diurese, né? Não é aceitável. Então, a gente tem que mandar voltar. Isso tudo a gente orienta verbalmente ou a gente emite aquela listinha de orientação também, entrega para o cuidador. Essa aqui é uma distribuição da epidemiologia que a gente teve do ano passado. A Cris e a Natália mandou para a gente falar um pouquinho dos números que a gente tem na UPA. Por isso que é importante notificar, né? Sempre toda síndrome aguda ou síndrome aguda respiratória tem que ter notificação. Aqui a gente tem 1 ano, a quantidade de número de casos, né? 10 anos, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 6, 7, 9 anos e menor de 1 ano. Não é novidade para a gente, né? A gente sabe que a bronquiolite ali é menor de 1 ano até 2 anos, então a gente percebe que o número de casos é muito maior, né? E quais são os tipos de vírus? Adenovírus, coronavírus, influenza, metapneumovírus, parainfluenza, rinovírus e vírus sensicial respiratório, que é o VSR, que é o principal da bronquiolite. Então, não quer dizer que só o principal acomete as crianças. Não, vários vírus acometem, né? Tem a vacina, né, que está tendo aí agora, mas a vacina é específica do VSR, então não pegam outros vírus como metapneumo, parainfluenza, influenza, né? Então, a gente tem que ficar ciente em relação a isso. Aqui é um outro tipo de gráfico, mas só para a gente entender o número, né? Para a gente pensar aí, ó, de vírus essencial, que é o rinovírus, que é o VSR, né? Principal, 38,8%. Mas não fica tão longe do rinovírus, que está 27,5%. Né? Influenza 13,5%, adenovírus 10% e os outros um pouquinho menor. Aqui, um outro gráfico também por faixa etária, para a gente comprovar muito bem que os menores de 2 anos de idade são os mais acometidos pela bronquiolite, pelo vírus essencial respiratório, qualquer tipo de vírus que acometa essa criança. Então, a gente precisa de números para a gente entender, reeducar a população, dar assistência e a gente até melhorar a nossa propedêutica interna. E aqui a mensagem final, é necessário notificar. Notificando, a gente tem noção de números, a gente consegue melhorar a cada ano, né? A vigilância com frequência. Esse menino chegou na UPA, ele não tem que ser avaliado como uma fotografia, só no momento, só na triagem. Não, ele tem que ser vigiado por um tempo. Né? Essa criança pode melhorar ou pode piorar, ele pode ter obstrução nasal e piorar, ou ele já chegar pior por conta da obstrução nasal. Assim que você lavar o nariz, o menino é outro. O menino começa a pular, a brincar, né? Fica tranquilo, não tem aquele desconforto mais e tem até critério de alta hospitalar. E evitar exames desnecessários. Por quê? Porque não tem indicação, né, na literatura, e porque essa criança fica mais agitada. Ele já chegar com desconforto respiratório e você for lá pegar um acesso nele, sem necessidade, né, se você for lá furar ele para pedir um PCR, sem necessidade, ele vai piorar o respiratório, ele vai ficar mais cansado, vai demorar a ter conforto, né, vai piorar, vai ter dor, e a gente não tem necessidade. Então, tem que ser tudo errado com a necessidade clínica. E essas são as nossas referências, são principalmente do up-to-date mesmo, nada muito diferente. E obrigado.